E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo hoje enfocando a gasometria arterial. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade, ó, só clicar em botãozinho aí vermelhinho escrito inscrever-se que está embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Segunda a sexta, sempre temos vídeos novos referente à área da saúde, não só gasometria. Se você for ver, são quase 1000 vídeos já no canal. Tranquilo? Tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, pessoal. Vamos focar hoje entendendo o primeiro passo referente a essa gasometria. Vamos entender aí para que serve, vamos entender basicamente o equilíbrio ácido básico, vamos entender como se realiza esse processo e os padrões que são utilizados para realizar essa gasometria. Vamos lá. Bom, pessoal, gasometria, o que a gente pode falar? Primeiro de tudo, que a gasometria é uma forma de estudo do sangue. E o que a gente consegue observar ali? De uma forma bem simples, a gente pega o sangue do paciente e analisa a presença dos gases. Vamos perceber também o pH e o equilíbrio ácido básico. Isso de uma forma bem simplória. É o que a gente consegue observar quando vemos ali a característica do sangue desse paciente numa gasometria. Então, repetindo, gasometria, a gente faz o estudo do sangue do paciente, observando gases, observando a presença do pH e também a variação ou equilíbrio ácido básico corpóreo desse paciente conforme o sangue. E aí, pessoal, a gente pode destacar, já envolvendo essa gasometria, que a gente falou que analisa o equilíbrio ácido básico, pH, nós temos que lembrar que o pH sanguíneo ele deve estar em equilíbrio. E qual é o padrão de equilíbrio desse pH? É de 7,35 a 7,45. É isso que o corpo tolera, é isso que o corpo quer. Ele quer o equilíbrio, homeostase, entre 7,35 e 7,45. É isso. Agora, se eu tenho uma queda desse pH menor que 7,35, eu tenho uma acidose. O corpo quer isso? Não. Então, se ocorre uma acidose, uma queda do pH, o corpo vai ter mecanismos para que ele volte ao equilíbrio. A gente vai ver ainda quais são esses mecanismos. E se eu tenho uma elevação do pH, ou seja, um pH acima de 7,45, eu tenho uma alcalose. O corpo quer alcalose? Não quer. Ele quer o quê? O padrão, o que a gente está vendo, 7,35 a 7,45, o equilíbrio. Então, se eu tenho uma alcalose, o corpo não quer isso. Ele vai ter mecanismos que vai trabalhar para que esse pH volte ao equilíbrio entre 7,35 e 7,45. Aí a gente fala, bom, e em que situações pode acontecer essas alterações então do pH? Ele pode acontecer até mesmo pela dieta, alimentação, pode acontecer pelo próprio metabolismo, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, glicólise, outros processos metabólicos podem alterar esse pH. Enfim, são variadas as situações que podem levar à alteração do pH, do equilíbrio ácido básico. E aí a gente vai ter mecanismos que vão lutar para manter esse pH sempre em equilíbrio, em homeostase, como a gente está falando aqui. pH sanguíneo entre 7,35 e 7,45. E aí a gente vai ter quais os mecanismos? Vamos ter mecanismo tampão, que a gente vai relembrar aqui também. Vamos ter o mecanismo respiratório e o mecanismo que vai envolver o sistema urinário. Então, pessoal, o que a gente entendeu até aqui? Nós entendemos que a gasometria ela vai ver o sangue se está normal, os padrões de gases, pH, o equilíbrio ácido básico. E nós vimos que o corpo sempre tem um padrão. pH 7,35 a 7,45. Tem que estar ali. Então, essa gasometria nos ajuda a ver, tá ok essa situação do pH, do equilíbrio ácido básico, dos gases ali presentes? Por que, pessoal, é tão importante? Porque quando eu tenho uma alteração desse equilíbrio ácido básico, eu posso ter graves consequências. E a gente destaca, por exemplo, no coração.
eu posso ter arritmias, eu posso ter uma alteração do débito cardíaco, eu posso ter vasodilatação, posso ter grandes prejuízos, até mesmo no sistema respiratório, com o aumento aí da frequência respiratória, com danos e sobrecarga a esse sistema, também tendo uma menor afinidade da hemoglobina com o oxigênio. Posso ter prejudicando também aí a presença do sistema renal, sobrecarregando esse sistema, que vai ter uma maior produção de amônia, que vai ter hipercalemia. Então veja, pessoal, a importância dessa gasometria. A gente sempre vai estar olhando nesse paciente se está tudo ok, se está tudo sossegado, está o equilíbrio, está em homeostase, então está tudo ok. Se não, a gente vai ver o que vai fazer, porque o corpo não está conseguindo sanar esse problema. Então, pessoal, vou ser chato aqui. Gasometria, ela vai observar o sangue do paciente, se tem o quê? Os gases estão normais, o equilíbrio ácido básico está ok e o pH. E a gente vê a importância, né? Se eu tenho um desequilíbrio, eu gero essas consequências que a gente falou aqui. Beleza? Agora, o nosso corpo, por si só, ele tem mecanismos que ajudam a controlar quando esse pH e esse equilíbrio ácido básico sai do normal. Ele tem sistemas que ajudam a manter esse equilíbrio sempre. Por quê? Porque ele quer estar em homeostase, quer estar entre esses padrões. E quais são os meios? Ele tem o sistema tampão, ele tem ali o sistema respiratório e tem também o sistema urinário. Bom, pessoal, para a gente lembrar um pouquinho desse equilíbrio ácido básico, a gente tem que lembrar que são 3 elementos que vão influenciar sobre o pH e sobre o equilíbrio ácido básico no nosso corpo, que é basicamente quem? É o hidrogênio, é o bicarbonato e o PCO2. Aí eu já digo para você, se eu aumento a presença de hidrogênio, de H+, no meu corpo, eu vou ter uma acidose, que a gente chama de acidose metabólica. Agora, o contrário também é verdade. Se a concentração de hidrogênio cai no corpo, basicamente eu vou ter uma melhora, né, um aumento desse pH. Tranquilo? Então lembre-se, aumentou a concentração de H+, eu vou ter uma acidose. Reduziu esse H+, eu tenho uma alcalose. Então, falamos do hidrogênio. Temos ainda o bicarbonato. O bicarbonato, quando nós elevamos a concentração dele, nós temos ali o quê? Uma alcalose, eu aumento o pH. Se eu reduzo a concentração desse nosso bicarbonato, eu vou ter o contrário, eu vou ter uma acidose. E o PCO2? O PCO2, pessoal, quando ele está elevado, eu tenho uma acidose. E quando eu reduzo esse PCO2, eu vou ter uma alcalose. Então, pessoal, lembre-se disso. Falou de sistema tampão, falou aí do equilíbrio ácido básico, lembre desses 3 elementos: hidrogênio, bicarbonato e PCO2. Aí eu lembro para você, nós temos alguns conceitos que eu quero que você saiba. Acidose metabólica, o que é isso? É quando a concentração de hidrogênio está elevada. Lembra que eu te falei? Elevou concentração de H+, eu vou ter o quê? Uma acidose que é metabólica. Agora, se eu tenho uma elevação da concentração de bicarbonato, lembra que o bicarbonato ele é elevado, ele leva o quê? Uma alcalose. E qual é o nome dessa alcalose? Uma alcalose metabólica. Agora, quando eu tenho uma elevação da PCO2, eu falei para você que a gente tem uma acidose. Só que nesse caso, a elevação da PCO2, nós temos a acidose respiratória. E quando eu tenho uma queda dessa PCO2, o que eu tenho? Eu tenho uma alcalose. Só que nesse caso, uma alcalose o quê? Respiratória. Então, pessoal, a gente sabendo que cada um desses 3 elementos faz no corpo, com a sua elevação e a sua redução, vou repetir, hidrogênio elevado leva o quê? A uma acidose. Bicarbonato elevado leva a uma alcalose. E PCO2 elevado leva a uma acidose. Sabe isso, né? Beleza. Então, nós temos 3 meios de controlar esses 3 elementos, hidrogênio, PCO2 e bicarbonato, que influenciam diretamente o quê? No equilíbrio ácido básico.
E quais são esses três mecanismos que controlam esses elementos? É o sistema tampão, é o nosso sistema respiratório e o nosso sistema urinário. Então vamos entender primeiro o sistema tampão. Como é que ele consegue controlar esse mecanismo ácido básico? Bom, pessoal, quando nós falamos de sistema tampão, nós temos que lembrar que quando existe um exemplo aí da elevação do hidrogênio, elevou-se a concentração de hidrogênio. O que o hidrogênio elevado faz? Uma acidose. Isso a gente já falou. O que o corpo vai fazer para estancar esse aumento de hidrogênio que está levando a uma acidose? Ele une o hidrogênio com o bicarbonato e forma o ácido carbônico, que depois vai se dissociar em água e CO2. Então veja, ó, elevou-se o H+, eu vou unir com o bicarbonato, forma ácido carbônico, dissocia ele em água e o nosso CO2. Beleza? Estancou ali esse aumento que estava levando a uma acidose. E quando eu tenho um aumento de bicarbonato? É parecido, elevou-se o bicarbonato. O que a elevação de bicarbonato faz? Uma alcalose. Eu quero isso? Não, eu quero equilíbrio. Então eu vou lá, eu vou unir bicarbonato com quem? Com o hidrogênio. Forma o ácido carbônico e acontece a mesma coisa, vou hidrolisar ali em água e CO2. E pessoal, e se eu tenho uma elevação da PCO2? Lembra, elevou-se PCO2, o que acontece? Uma acidose, só que respiratória. E o que eu faço então? Vou unir com esse PCO2 água e vou formar ácido carbônico, que depois esse ácido carbônico pode ali se dissociar em hidrogênio e bicarbonato. Beleza? Então, ó, tá tendo PCO2 elevado, vou unir com água. Tranquilo? E aí forma o ácido carbônico. E se eu tenho PCO2 abaixo? Lembra? Caiu o PCO2, eu tenho uma alcalose respiratória. O que eu faço? Vou unir o nosso hidrogênio com bicarbonato agora, formando ácido carbônico. E esse ácido carbônico vai se dissociar em CO2 e água. Então vou estar disponibilizando o CO2 ali, já que está em queda. Belezinha? Isso é o sistema tampão. Nós ainda temos, pessoal, o sistema respiratório. Como que ele atua? Vamos entender agora. Bom, pessoal, falando do sistema respiratório, o que ele faz? O sistema respiratório, pessoal, quando existe aí um aumento da PCO2, ele é detectado pelos quimiorreceptores. Ele vê, opa, tá tendo uma acidose respiratória. Por quê? Porque esse cidadão aí não está respirando, né? Tá tendo uma hipoventilação. E neste caso, o que o nosso corpo vai agir? Vai induzir um aumento da frequência respiratória. Ô, meu amigo, bora respirar aí, né? E assim, se eu aumento a frequência respiratória, eu vou reduzir essa PCO2, vou jogar CO2 fora para entrar oxigênio. Beleza? Agora, se eu tenho ali, basicamente, uma hiperventilação nesse caso, onde o PCO2 está abaixo, o que acontece? Eu tenho uma alcalose respiratória. Então o corpo vai falar, opa, dá uma pausa aí, você está hiperventilando. Não é isso que eu não quero alcalose, eu quero equilíbrio. Então volta ali o equilíbrio dessa respiração e, claro, voltando ao equilíbrio desse pH e desse PCO2. Bom, pessoal, e o sistema renal, nosso sistema urinário, como que ele atua nesse sistema para ajudar no equilíbrio ácido básico? É simples. Lembra dos rins que ele possui ali o quê? Ele possui os glomérulos. Isso também dentro desse glomérulo, com todo esse néfron e esses túbulos aí, nós vamos ter a secreção e eliminação de substâncias. E neste caso, o que a gente falou? Quando existe o aumento de H+, eu tenho uma acidose. Então o que o rim faz em uma acidose? Ele elimina hidrogênio e absorve bicarbonato. Tranquilo? E se eu tenho uma alcalose? Basicamente, eu vou eliminar menos H+, e vou eliminar mais bicarbonato. Porque eu sei que em alcalose o bicarbonato está elevado.
Então veja a importância até mesmo do sistema urinário dentro do equilíbrio ácido básico. Então, pessoal, a gasometria ela vai estudar exatamente isso. Se esse sistema tampão, respiratório, urinário está funcionando para manter esse equilíbrio ácido básico. E até mesmo quando você chega no pronto-socorro, 97% desses pacientes vão ter essa gasometria alterada, esses padrões alterados. Até mesmo variando, alguns pacientes com situação mais grave e outros com situação mais amena. Mas a maioria aí vai ter uma alteração considerada referente a essa gasometria. E a gente destacou, né? Se eu tenho um desequilíbrio aí elevado, posso gerar consequências terríveis para esse paciente. E aí a gente já destaca, pessoal, que essa gasometria vai estar ajudando no quê? A gente já falou, né? Auxílio ali para ver o pH, para ver o equilíbrio ácido básico, para ver a concentração e a situação da PCO2, pressão de oxigênio, também a relação à hemoglobina, se está tudo ok, se está normal. Então tudo isso vai ajudar a concentração dos gases ali presentes. Isso é característica que vem por meio da gasometria. E pessoal, tem alguma ação que eu posso agir para... Eita, uma ação que eu posso agir redundante. Melhorando isso daí, tem alguma situação contraindicada? Olha que diferença, né? Uma contraindicação para fazer gasometria? Tem sim. Quando eu tenho uma alteração do teste de Hallen, como a gente vê aí na tela. Também em situações de trombose numa região de punção. Então, várias situações, né, podem ser contraindicadas nesse caso. E você pensa, tá, mas como eu posso fazer esse teste? A gente pode fazer em qualquer artéria, né, para fazer a punção. Que você consegue palpar, qualquer artéria ali pode te ajudar nesse processo da retirada do sangue para análise. Lembrando, pessoal, que esse exame ele deve ser feito em até 15 minutos após a retirada. Lembrando que no mínimo aí 2 a 3 ml de sangue para fazer o teste. E também não vai sair andando aí de qualquer forma com esse sangue. Você tem que andar com cuidado para evitar ali qualquer tipo de alteração de análise. E também retirando as bolhas que podem estar presentes nesse material de retirada. Tranquilo? Então tem que ter todo esse cuidadinho aí. Aqui, pessoal, deixo essa tabelinha para você da análise de gasometria com os padrões. Um deles a gente já falou 1000 vezes aqui na aula. Falamos o quê? pH 7,35 a 7,45. Temos aí a concentração também do bicarbonato, também da pressão de oxigênio, pressão PCO2. Tudo isso vai ser os principais a serem analisados quando nós falamos da gasometria. Então, pessoal, com isso finalizamos mais uma aula. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!